Uma mulher grávida de gêmeos foi expulsa de casa pela sogra, mas anos depois os gêmeos voltaram para... A chuva caía pesada sobre o telhado da pequena casa, ecoando em um ritmo constante, quase sufocante. Lá dentro, o ambiente estava igualmente carregado, mas não por causa da tempestade lá fora. Daniela sentiu o peso de cada olhar de Carmen, sua sogra, que não disfarçava o desdém que nutria por ela. A cada gesto de Daniela, a cada tentativa de agradar ou de demonstrar afeto, Carmen se mostrava ainda mais implacável. José, seu marido, trabalhava longas horas como mecânico e, embora fosse um homem bom e carinhoso, parecia cego à hostilidade que sua mãe direcionava à esposa. Para ele, Carmen era uma figura maternal, a quem devia respeito e gratidão, e não percebia a toxicidade que ela destilava quando estavam sozinhas. Daniela, apesar de tudo, mantinha-se forte, acreditando que, com o tempo, poderia ganhar o coração de Carmen. Afinal, quem poderia odiá-la para sempre? Os primeiros sinais de tensão na relação começaram cedo, logo após o casamento, quando Carmen deixou claro que não achava Daniela à altura de José. Você pode ser bonita, mas beleza não sustenta um lar, dizia a sogra com um sorriso frio, sempre encontrando defeitos no trabalho doméstico ou em qualquer esforço de Daniela. As palavras dela eram afiadas como lâminas, cortando aos poucos a autoestima de Daniela, que se via cada vez mais encurralada naquela casa. Mas tudo mudou quando, em uma manhã chuvosa como aquela, Daniela descobriu que estava grávida. 2 vidas cresciam dentro dela. A notícia a encheu de alegria e esperança, um raio de luz em meio às trevas. Ela acreditou por um breve instante que a gravidez poderia ser o catalisador para unir a família. Com gêmeos a caminho, Carmen finalmente reconheceria o valor de Daniela e eles poderiam se tornar uma verdadeira família. Contudo, as coisas não se desenrolaram como ela imaginava. Naquela noite, depois de um jantar silencioso, Daniela esperou o momento certo para dar a notícia. Sentada à mesa, ela apertou as mãos de José, que a olhou confuso, até que ela anunciou com um sorriso hesitante: José, estou grávida. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. José abriu um sorriso incrédulo, seus olhos brilhando de felicidade, mas Carmen não compartilhou da mesma reação. Seu olhar ficou frio, duro como pedra. Gravidez, é? Carmen cruzou os braços, levantando-se devagar da mesa. E agora você acha que vai manipular meu filho com essa história de filhos? Não pense que pode me enganar, Daniela. Você sempre quis prender José, e agora encontrou uma maneira, não é? Daniela ficou em choque, as palavras de Carmen cortando mais fundo do que qualquer crítica anterior. José tentou intervir, mas Carmen continuou, sua voz cheia de veneno. Você acha que 2 filhos vão te garantir um lugar nesta casa? Carmen se aproximou de Daniela, os olhos fixos nos dela. Já vi muitas mulheres como você, falsas, sorrateiras, sempre com algum truque, mas não se preocupe, você não vai se sair bem nessa. O rosto de José passou de confuso a alarmado. Ele se levantou e tentou mediar. Mãe, chega, não é assim. Daniela e eu estamos felizes com a notícia. Mas Carmen ignorou o filho e se virou completamente para Daniela. Saia da minha casa agora. Se você acha que pode nos manipular com essa gravidez, está enganada. Saia antes que eu faça algo de que me arrependa. Daniela ficou imóvel, incrédula, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As lágrimas vieram, inevitáveis. Ela olhou para José, esperando que ele dissesse algo que a defendesse, mas ele estava perdido, tentando processar tudo. O medo de perder o amor de sua mãe o mantinha em silêncio. E aquele silêncio foi a resposta que mais doeu. Daniela se levantou lentamente, o coração despedaçado. Sabia que não havia mais espaço para ela ali. Carmen não cederia, e José estava preso entre o amor por sua esposa e o temor de desagradar sua mãe.
Com o peito apertado e uma dor crescente, ela subiu as escadas para pegar suas poucas coisas. Arrumou uma pequena bolsa com roupas e desceu sem olhar para ninguém. Lá fora, a tempestade parecia ecoar o turbilhão de emoções dentro dela. Quando alcançou a porta, Carmen deu um último golpe. E que Deus tenha piedade dessas crianças, porque com uma mãe como você, elas vão precisar. José deu um passo à frente, como se quisesse dizer algo, mas já era tarde. Daniela saiu porta fora, sem olhar para trás. A chuva fria bateu em seu rosto, misturando-se às lágrimas. Com a bolsa apertada contra o corpo, ela seguiu pela rua, sem saber para onde estava indo, apenas caminhando, deixando para trás o lar que nunca foi seu. Enquanto se afastava, a chuva parecia intensificar-se, como se o céu chorasse junto com ela. Seus passos eram pesados e o medo crescia em seu peito. Ela estava sozinha, grávida de gêmeos, sem saber o que o futuro reservava. Tudo o que queria era proteção e amor, mas havia sido rejeitada, expulsa. Daniela, encharcada e emocionalmente devastada, partindo em direção à cidade grande, determinada a sobreviver, mas sem ideia de como faria isso. O vento e a chuva a envolviam, mas ela sabia que por mais difícil que fosse, teria que lutar, por ela e por seus filhos. E assim, o primeiro passo de sua jornada havia sido dado. A escuridão da noite se estendia sobre a cidade grande, contrastando com as luzes vibrantes dos edifícios e das ruas. Daniela, exausta e desorientada, chegou à estação de ônibus central sem um plano claro. O trajeto tinha sido longo, e o peso emocional que carregava parecia multiplicar o cansaço físico. Enquanto descia do ônibus, a umidade fria da noite ainda a envolvia, lembrando-a de que a tempestade não estava apenas no clima, mas também dentro de si. Com a pequena bolsa de roupas apertada contra o peito, ela caminhou sem rumo pelas ruas desconhecidas. A cidade era imensa e avassaladora, um verdadeiro contraste com a vida simples que levava na pequena cidade de onde fugira. Carros passavam, pessoas andavam apressadas, indiferentes ao desespero silencioso que emanava de Daniela. Sentia-se minúscula, invisível em meio à imensidão urbana. Horas se passaram, e o cansaço logo deu lugar ao desespero. Daniela sentia dores leves no abdômen, lembrando-a de que não estava sozinha. Seus filhos estavam ali no ventre, dependentes de sua força, de sua sobrevivência. Isso lhe deu um vislumbre de energia renovada. Não podia desistir. Não podia ceder ao desespero. Ela continuou andando, vagando pelas ruas sem destino. O frio se tornava mais penetrante e sua mente começava a pregar peças, enquanto ela revivia cada palavra de Carmen, cada olhar vazio de José. Como poderia ter acreditado que a gravidez traria felicidade àquela casa? Como pôde ser tão ingênua? Já era madrugada quando Daniela passou por uma padaria iluminada, o aroma de pão fresco invadindo seus sentidos. Aquele cheiro trouxe uma lembrança da vida simples que almejava, de segurança e conforto. Com a barriga roncando e sem um tostão no bolso, ela parou na entrada, hesitante, observando o ambiente acolhedor através da vitrine embaçada. Foi então que uma voz calorosa, quase como se lesse sua alma, a interrompeu. Você parece precisar de um pouco de calor, não é, querida? A voz era suave, mas decidida. Daniela se virou e viu uma mulher de meia idade, de expressão amigável, caminhando em sua direção. Seus cabelos curtos estavam presos em um lenço colorido e seus olhos brilhavam com uma bondade que Daniela há muito não via. A mulher vestia um avental manchado de farinha, claramente vinda de uma jornada de trabalho na padaria. Meu nome é Salete, continuou a mulher, percebendo a vulnerabilidade nos olhos de Daniela. Quer entrar e tomar um café quente? Está fria lá fora. Daniela hesitou. A bondade inesperada a pegou de surpresa, fazendo com que as lágrimas que ela vinha tentando conter
caíssem involuntariamente. Ela assentiu, incapaz de recusar. Salete a conduziu para dentro da padaria, onde o calor e o cheiro de pães recém-assados a envolveram imediatamente. Sentada em uma mesa no canto, Daniela foi servida com uma caneca de café fumegante e um pedaço de pão quente. Quer conversar? Perguntou Salete, sentando-se à frente dela. Seu olhar era firme, mas acolhedor, como se ela soubesse exatamente o que Daniela estava passando. Por um instante, Daniela não soube o que dizer. As palavras se enroscaram na garganta, o peso de sua realidade parecia esmagador, mas ao ver o olhar gentil de Salete, sentiu que finalmente poderia desabafar. As palavras saíram como uma torrente sem controle. Contou tudo, sobre a gravidez, sobre José e principalmente sobre Carmen. Salete ouviu com paciência, sem interromper, apenas acenando com a cabeça em compreensão. Você não está sozinha agora, disse Salete calmamente, quando Daniela terminou. Eu sei que a vida te pregou uma peça muito cruel, mas você vai sair dessa. E sabe por quê? Porque você é forte, mais forte do que pensa. E agora você tem esses pequenos aí dentro para proteger. Daniela enxugou as lágrimas e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se vista, acolhida. Você pode ficar na minha casa até se ajeitar, continuou Salete, sem hesitação. Eu tenho um quarto vago, não é luxuoso, mas é aconchegante, e quanto ao trabalho, que tal me ajudar aqui na padaria? Eu sempre preciso de uma mãozinha extra, e você pode começar amanhã mesmo se quiser. Daniela não acreditava no que estava ouvindo. A generosidade de Salete a desconcertava, mas também trazia um alívio indescritível. Depois de tanto tempo sendo rejeitada, finalmente havia alguém estendendo a mão. Com o coração aliviado, aceitou a oferta. Na manhã seguinte, ainda cansada, mas com um sentimento de esperança renovada, Daniela começou sua nova rotina na padaria. Trabalhar com as mãos a ajudava a afastar os pensamentos negativos, e o ambiente caloroso proporcionado por Salete começava a curar as feridas em sua alma. As conversas com Salete, repletas de histórias e sabedoria, faziam com que Daniela se sentisse menos sozinha no mundo. Havia algo naquela mulher que emanava força e cuidado maternal. Algo que Daniela jamais experimentara com Carmen. Os dias se transformavam em semanas, e aos poucos, Daniela se adaptava à nova vida. Embora ainda sentisse as cicatrizes emocionais das experiências recentes, agora estava em um lugar seguro. A padaria se tornava não apenas seu local de trabalho, mas também um refúgio. Cada pão que saía do forno, cada sorriso que recebia dos clientes, fazia com que ela se sentisse um pouco mais ancorada. No entanto, Daniela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. A rejeição de José e Carmen não era algo que desaparecia com facilidade. As lembranças vinham à tona em momentos de quietude, nas horas antes de dormir, quando o silêncio da noite trazia consigo as vozes do passado. Mesmo assim, Daniela estava determinada a seguir em frente. Ela precisava ser forte, não apenas por ela, mas por seus filhos. Daniela olhando para a cidade que antes parecia hostil, mas que agora começava a lhe dar uma segunda chance. Ela havia encontrado abrigo, trabalho e uma nova amiga em Salete, mas o caminho para a verdadeira paz ainda era longo. No entanto, enquanto ela fechava as portas da padaria naquela noite, havia um vislumbre de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia começar a reconstruir sua vida. Os meses passaram como um borrão. A barriga de Daniela crescia a cada dia, e com ela o peso da responsabilidade. Embora Salete estivesse sempre ao seu lado, oferecendo apoio, havia momentos em que o vazio da solidão pesava como uma pedra. Daniela, por mais que tentasse se concentrar no trabalho e nas rotinas diárias, não conseguia evitar o turbilhão de emoções que vinha junto com a gravidez.
As manhãs na padaria eram um alívio temporário. Amassar a massa, sentir o cheiro dos pães assando no forno, ouvir as risadas de Salete enquanto ela servia os clientes. Era um pequeno refúgio, uma bolha de normalidade em meio ao caos emocional que vivia. Mas à noite, quando a cidade se acalmava e o silêncio tomava conta do apartamento, a mente de Daniela viajava para o passado. Ela se perguntava constantemente como José reagiria ao nascimento dos filhos. Ele sequer sabia que ela estava esperando gêmeos. Será que se importava? Será que alguma vez pensara nela desde que fora embora? Essas perguntas, sem resposta, a atormentavam. Havia noites em que ela chorava baixinho, sentindo a falta de alguém para segurar sua mão, para dizer que tudo ficaria bem. No entanto, Salete, como uma presença quase divina, sempre parecia saber quando Daniela estava prestes a desmoronar. Ela aparecia com uma xícara de chá quente ou um prato de sopa. Sentava-se ao lado dela e simplesmente ficava, sem precisar dizer nada. Você é forte, minha querida, dizia Salete, segurando a mão de Daniela em um daqueles momentos de vulnerabilidade. Mais forte do que imagina. Esses bebês terão orgulho de você. Os dias iam se arrastando e logo as primeiras contrações começaram. Estava mais perto do que nunca, e Daniela, apesar do medo que a consumia, sabia que estava prestes a conhecer seus filhos. O último mês foi particularmente difícil. As dores nas costas e o inchaço a deixavam exausta e a falta de apoio emocional de José a perseguia. Mas a ideia de ver os rostinhos de Enzo e Helena lhe dava forças para seguir em frente. Naquela tarde, enquanto estava na padaria, uma dor aguda percorreu seu corpo. A bandeja que segurava com pães frescos caiu no chão e Salete imediatamente correu ao seu lado. Estão vindo, não é? Perguntou Salete, já sabendo a resposta antes mesmo de ouvir o gemido de dor de Daniela. Daniela apenas assentiu, com os olhos arregalados de medo e expectativa. As dores começaram a vir em ondas, cada vez mais fortes, cada vez mais próximas. Salete não hesitou. Pegou o telefone, chamou um táxi e, em minutos, estava ao lado de Daniela no caminho para o hospital. O caminho até o hospital foi um borrão. Daniela tentava controlar a respiração, como havia lido nos livros sobre parto, mas a dor era intensa, e sua mente estava tomada por uma confusão de emoções. Enzo e Helena estavam chegando, mas a ausência de José era uma sombra que ela não conseguia afastar. O pensamento de que ele deveria estar ali, segurando sua mão, nunca saía de sua cabeça. Será que ele algum dia saberia o que estava perdendo? No hospital, tudo aconteceu muito rápido. As contrações se intensificaram e logo os médicos a encaminharam para a sala de parto. Salete estava ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, enquanto as enfermeiras se movimentavam ao redor. Daniela sentia o coração batendo forte, sua mente oscilando entre o medo e a expectativa. A dor era quase insuportável, mas ela sabia que estava próxima de conhecer as duas vidas que cresciam dentro dela. Horas se passaram, e o esforço físico parecia interminável. Suas forças estavam se esvaindo, mas em um último esforço, com um grito final, Enzo veio ao mundo. O choro do bebê ecoou pela sala, e as lágrimas de Daniela jorraram enquanto o pequeno corpo de seu filho era colocado em seus braços. Olá, meu amor, sussurrou ela, com a voz entrecortada de emoção, acariciando o rosto minúsculo e perfeito de Enzo. Mas ainda não havia terminado. Helena logo seguiria. A dor voltou, e Daniela, com o pouco de força que restava, empurrou mais uma vez. E então, o segundo choro ecoou na sala de parto. Helena, sua pequena guerreira, veio ao mundo com a mesma força que sua mãe tinha demonstrado durante toda a jornada. Com os dois filhos em seus braços, o mundo ao redor de Daniela pareceu desaparecer.
Tudo o que existia agora eram Enzo e Helena, os pequenos milagres que haviam transformado sua vida para sempre. A ausência de José, que antes parecia um buraco no peito, diminuiu de intensidade naquele momento, não porque a dor desapareceu, mas porque agora ela sabia que seu maior propósito estava ali, diante de seus olhos. Ela lutaria por aqueles dois com todas as suas forças e nada mais importava. Salete, que assistia à cena com lágrimas nos olhos, se aproximou e acariciou o ombro de Daniela. Você foi incrível, minha querida. Olha só esses anjinhos. Você fez isso. Agora você tem uma nova vida com eles. Daniela olhou para Salete, seu coração transbordando de gratidão. Sem ela, não teria conseguido. Sem sua ajuda, não teria sobrevivido às dores do abandono e da incerteza. Era mais do que uma amiga. Salete havia se tornado uma mãe para ela, uma verdadeira fonte de força. Nos dias que se seguiram, o hospital se tornou o local de reflexão de Daniela. Ela via Enzo e Helena dormindo tranquilamente em seus berços e sentia um misto de alegria e responsabilidade. Pela primeira vez desde que havia sido expulsa de casa, sentiu que tinha um novo propósito, uma nova razão para viver e lutar. Ao voltar para o pequeno apartamento de Salete, com os gêmeos nos braços, Daniela sentiu que estava entrando em um novo capítulo de sua vida. A vida de mãe solteira seria difícil, sabia disso, mas também sabia que estava pronta. Cada obstáculo que enfrentara a havia tornado mais forte, e agora, com Enzo e Helena, tinha mais força do que jamais imaginou. Daniela, observando seus filhos dormirem, com uma mão acariciando a cabeça de cada um, e um sorriso discreto nos lábios. O passado, embora ainda presente em sua mente, não a dominava mais. Agora ela tinha algo mais importante, uma nova vida, uma nova luta e duas novas razões para nunca desistir. Os anos passaram silenciosamente, como folhas levadas pelo vento, e a pequena família formada por Daniela, Enzo, Helena e Salete floresceu em harmonia. Os gêmeos, agora adolescentes, cresceram cercados de amor e apoio, especialmente de Salete, que se tornara a avó de coração que os acolheu desde o nascimento. Ela ensinava a Enzo a arte de fazer pão, e a Helena as histórias de sua juventude, regando suas vidas com sabedoria e carinho. Daniela, apesar de todas as dificuldades que enfrentara como mãe solteira, tinha conseguido criar um lar estável e acolhedor. Trabalhava incansavelmente na padaria, ao lado de Salete, sempre motivada pelo desejo de proporcionar o melhor para seus filhos. No entanto, por mais que seu cotidiano fosse preenchido de amor e dedicação, havia uma sombra que se estendia sobre a casa, um assunto que sempre fora evitado: José. Enzo e Helena, desde pequenos, raramente perguntavam sobre o pai. Era como se soubessem que havia uma dor silenciosa ali, algo que sua mãe não queria expor. No entanto, agora adolescentes, a curiosidade começou a se intensificar, especialmente em Enzo. Ele sempre fora mais introspectivo do que Helena, que se contentava com as explicações simples de que o pai não estava presente por escolhas difíceis. Mas para Enzo, essa resposta não era mais suficiente. Certo dia, durante o jantar, o assunto surgiu pela primeira vez, de forma direta. Enzo, sem conseguir mais conter a inquietação, encarou sua mãe. Mamãe, por que nunca falamos sobre papá? Perguntou, sua voz calma, mas cheia de curiosidade. Helena, ao lado, levantou os olhos do prato e observou a mãe, também interessada na resposta. Daniela congelou por um segundo. Ela sempre soubera que esse dia chegaria, mas não estava preparada. O que poderia dizer? Como contar sobre o abandono sem destruir a imagem que os filhos poderiam ter de José? Filhos?
começou ela tentando organizar os pensamentos, sua voz mais hesitante do que de costume. A história de seu pai é complicada. Complicada como? Insistiu Enzo, seus olhos fixos nos dela. Ele sabia sobre nós. Ele nos deixou porque não queria estar aqui. Daniela sentiu o coração apertar. Ela havia prometido a si mesma que jamais destruiria a imagem de José para os filhos, mesmo depois de tudo o que ele havia permitido acontecer. Respirou fundo e tentou encontrar uma maneira de proteger as crianças sem mentir. Ele não sabia que vocês existiam no começo, respondeu, baixando o olhar. Quando descobri que estava grávida, já não estávamos mais juntos. As coisas ficaram difíceis entre mim e a família dele, e eu tive que sair. Foi complicado e ele não estava pronto para lidar com tudo. Helena ficou em silêncio, mas Enzo parecia insatisfeito. Ele sabia que havia mais por trás daquela história, que havia detalhes que sua mãe estava omitindo para protegê-los. Mas ele poderia ter tentado. Enzo continuou, o tom um pouco mais firme. Se ele soubesse de nós, por que não veio nos ver? Por que nunca apareceu? Nunca mandou uma carta, nada. Daniela fechou os olhos por um momento, tentando conter as emoções que vinham à tona. Ela sentia que estava à beira de um abismo de memórias dolorosas e sentimentos não resolvidos. Mas antes que pudesse responder, Salete, que até então assistia em silêncio, interveio suavemente. A vida tem maneiras cruéis de separar as pessoas, disse ela, com sua voz calma e experiente. Seu pai não sabia o que estava perdendo. Às vezes, as pessoas cometem erros por medo ou por influência de outros. Daniela olhou para Salete, agradecida pelo apoio, mas sabia que isso não seria o suficiente para satisfazer a curiosidade de Enzo. Eu não quero proteger ninguém, Enzo, disse Daniela, finalmente voltando a falar. Mas a verdade é que ele não estava pronto. Ele foi manipulado, e isso o afastou de nós. Talvez ele pensasse que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Eu também cometi erros em não insistir. Enzo escutava atentamente, mas algo dentro dele parecia não aceitar aquelas respostas. Ele não queria desculpas, queria a verdade. E no fundo, queria saber quem era seu pai de verdade, além das versões que lhe haviam sido contadas. Eu preciso saber quem ele é, mamãe, disse Enzo, depois de um longo silêncio. Não posso continuar vivendo sem saber. Não posso ignorar o fato de que existe alguém lá fora, que é nosso pai, e que nunca conhecemos. O clima na sala ficou pesado, a tensão era palpável. Helena, que geralmente apoiava o irmão, desta vez se manteve em silêncio, observando a angústia no rosto de sua mãe. Ela podia ver o quanto aquilo machucava Daniela, mas também entendia o desejo de Enzo em descobrir a verdade. Naquela noite, Enzo foi para o quarto, determinado a encontrar respostas. A tecnologia lhe oferecia um caminho que, anos antes, não existia. Ele sabia que com as redes sociais poderia encontrar José, bastava procurar. E após algumas horas de busca, encontrou um perfil que parecia corresponder às poucas informações que sabia sobre o pai. Era uma foto de um homem mais velho, o rosto cansado, mas inconfundivelmente parecido com ele próprio. Enzo sentiu um misto de emoções, raiva, curiosidade, tristeza, ao olhar para o homem que nunca havia conhecido, mas que de certa forma fazia parte dele. Contra a vontade de Daniela, que o havia alertado para não mexer no passado de maneira precipitada, Enzo escreveu uma mensagem simples, mas cheia de peso. Olá, meu nome é Enzo. Eu acho que sou seu filho. Ele hesitou antes de apertar o botão de enviar, mas no fundo sabia que precisava fazer isso. O silêncio e o desconhecido já não eram mais suportáveis. E assim, com um clique, Enzo mudou o destino de toda a sua família, iniciando um processo que ele mal podia imaginar onde terminaria.
Enzo, sozinho em seu quarto, encarando a tela do computador após enviar a mensagem, esperando ansiosamente por uma resposta que, ele sabia, poderia mudar tudo. O silêncio no quarto de Enzo parecia durar uma eternidade. Após ter enviado a mensagem para José, ele sentiu o peso da expectativa o esmagando. Será que receberia uma resposta? Será que José o reconheceria? O que ele diria? O tempo passava lentamente, enquanto Enzo permanecia fixo na tela, verificando obsessivamente as redes sociais, esperando algum sinal de vida do homem que ele acreditava ser seu pai. Então, finalmente, a notificação chegou. Seu coração disparou quando viu a resposta. Com as mãos trêmulas ele abriu a mensagem. Enzo, estou... sem palavras. Não sabia que você e Helena existiam. Sua mãe nunca me disse nada. E minha mãe, Carmen, me manipulou o tempo todo, me afastando de Daniela. Não posso nem imaginar o que você e sua irmã devem ter passado e me arrependo profundamente de ter deixado isso acontecer. Podemos conversar? Enzo leu a mensagem várias vezes, tentando absorver cada palavra. O alívio e a excitação correram por suas veias. Seu pai não havia se esquecido, não os havia abandonado por vontade própria. Havia uma explicação, por mais difícil que fosse de digerir. Ele correu para mostrar a mensagem a Helena, que ao ler, ficou igualmente animada. Ambos sentiam que um novo capítulo em suas vidas estava prestes a começar. No entanto, Daniela reagiu de forma bem diferente. Quando Enzo mostrou a mensagem de José, sua expressão ficou tensa, e ela precisou se sentar. As palavras do ex-marido abriram velhas feridas, despertando lembranças dolorosas que ela tentara enterrar por anos. A ideia de José voltando para a vida deles, trazendo consigo o passado, era assustadora. Ele está arrependido, mamãe, disse Enzo, ansioso, tentando amenizar a situação. Ele quer nos ver, quer explicar tudo. Daniela mordeu o lábio inferior, lutando contra a confusão emocional que se instalava. Ela sempre soubera que esse dia poderia chegar, mas agora que estava diante dessa realidade, se sentia vulnerável, exposta. Não é tão simples, Enzo, respondeu ela com a voz baixa. José escolheu me deixar. Escolheu ficar ao lado de Carmen quando eu mais precisava dele. Helena, que até então estava em silêncio, se aproximou de Daniela e segurou sua mão. Mamãe, sabemos que isso machuca você, mas precisamos de respostas. Precisamos conhecer nosso pai. Não se trata apenas do passado, é sobre quem somos. Daniela olhou para os filhos, vendo a sinceridade em seus olhos. Sabia que, no fundo, não poderia impedi-los de buscar essa parte de suas vidas, e por mais que a perspectiva de reencontrar José a aterrorizasse, ela também sabia que não poderia deixar sua dor pessoal atrapalhar o futuro deles. Está bem, disse finalmente com um suspiro profundo. Vocês podem vê-lo, mas eu estarei lá. Não vou deixá-los sozinhos com ele. Precisamos todos estar juntos nesse reencontro. O dia do encontro chegou mais rápido do que Daniela gostaria. Eles combinaram de se encontrar em um parque discreto, longe da agitação do centro da cidade. Enzo e Helena estavam nervosos, mas animados. Para eles, aquele momento representava uma nova chance de entender sua história. Para Daniela, era como reviver a ferida mais profunda de sua vida. Quando José apareceu, o ar pareceu congelar. Ele estava diferente, é claro. As marcas do tempo estavam visíveis em seu rosto, mas havia algo mais. Um semblante cansado, arrependido. Ele caminhou em direção aos três com passos hesitantes, visivelmente ansioso e inseguro sobre como seria recebido. Enzo? Helena? A voz de José era trêmula ao se aproximar, seus olhos percorrendo os rostos dos filhos que ele nunca conheceu. Os gêmeos se levantaram quase ao mesmo tempo. Helena foi a primeira a abraçar o pai, o que o surpreendeu. Enzo, mais reservado, estendeu a mão, que José apertou com força como se temesse perder aquele contato. Eu não sei nem por onde começar,
disse José, a voz embargada pela emoção. Eu perdi tanto tempo. Não sabia que vocês existiam, não sabia nada. Daniela, que até então havia permanecido em silêncio, observando a distância, finalmente falou. Mas sabia que eu estava grávida, José. Sabia que me expulsaram. E você escolheu ficar com sua mãe. José virou-se para ela, o arrependimento estampado em seu rosto. Ele parecia mais velho naquele momento, as rugas de preocupação mais profundas. Daniela, começou ele hesitante. Eu fui um covarde. Deixei que minha mãe controlasse minha vida. Acreditei nas mentiras dela, que você estava me manipulando. Eu me afastei porque achei que estava fazendo certo, mas estava apenas me escondendo. Não há desculpa para o que fiz, eu sei. Daniela sentiu um aperto no peito. Ver José admitir seus erros e expor sua vulnerabilidade não apagava a dor, mas de alguma forma trazia uma sensação de encerramento. Não era o pedido de desculpas que ela esperava, mas pelo menos ele estava ali, diante dela, pronto para confrontar o passado. Os gêmeos observaram o diálogo com atenção, sem saber exatamente como se sentir. Por um lado, estavam emocionados por finalmente conhecer o pai, mas por outro, a tensão entre José e Daniela era palpável, como se um abismo ainda os separasse. Eu quero tentar me redimir, Daniela, continuou José, sua voz baixa, mas firme. Eu sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas quero ser uma parte da vida de Enzo e Helena. E, se você permitir, também quero tentar consertar o que destruí entre nós. Daniela respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Ela não sabia se estava pronta para perdoar, mas os filhos eram sua prioridade. Não podia negar-lhes a chance de conhecer o pai. Eles merecem essa chance, disse ela finalmente. Mas vamos com calma, José. Muita coisa aconteceu e não podemos simplesmente fingir que o passado não existiu. José assentiu concordando, seus olhos cheios de gratidão. Há outra coisa, disse ele um pouco hesitante. Acho que a única maneira de realmente resolvermos isso é voltarmos à cidade. Precisamos encerrar essa história com minha mãe. Enzo e Helena precisam saber tudo, e eu preciso confrontar Carmen pelo que ela fez. Só assim poderemos realmente seguir em frente. Daniela ficou em silêncio por um momento. A ideia de voltar à cidade de onde havia sido expulsa, de encarar Carmen novamente, a enchia de apreensão. Mas talvez ele tivesse razão. O passado precisava ser resolvido de uma vez por todas. Está bem, respondeu ela, depois de um longo silêncio. Vamos voltar. Vamos encerrar isso. José, observando a pequena família à sua frente, sentindo-se à beira de uma segunda chance, enquanto Daniela, Enzo e Helena se preparam para voltar ao lugar onde tudo começou. Determinados a enfrentar o que o passado ainda guardava, a viagem de volta à pequena cidade parecia interminável para Daniela. Cada quilômetro percorrido trazia memórias que ela preferia esquecer, mas que agora se recusavam a permanecer no passado. Enzo e Helena estavam sentados no banco de trás, ansiosos e inquietos. Para eles, aquele era o momento de descobrir a verdade que sempre havia sido escondida. José, ao volante, estava calado, seu semblante fechado, como se também estivesse se preparando para a batalha que sabia estar por vir. Quando finalmente avistaram a antiga cidade, uma mistura de sentimentos tomou conta de Daniela. O lugar parecia inalterado, congelado no tempo. As ruas, as casas pequenas e a praça central ainda eram as mesmas. A familiaridade do cenário a fez estremecer. Ela respirou fundo, tentando manter a calma para o que estava por vir. Enzo e Helena se entreolhavam, visivelmente nervosos. Apesar de toda a coragem que sentiam, ainda havia uma incerteza no ar. Eles nunca haviam conhecido a avó, Carmen, mas sabiam que ela fora a responsável por muito do sofrimento que sua mãe havia enfrentado.
e agora estavam prestes a confrontá-la. Quando chegaram à casa de Carmen, a tensão era palpável. A casa era a mesma de sempre, mas agora, vista sob uma nova luz, parecia mais sombria, carregada de segredos e mágoas antigas. José estacionou o carro e suspirou, passando as mãos pelo rosto como se tentasse se preparar mentalmente. Era evidente que ele também estava apreensivo com o que estava prestes a acontecer. "Estamos prontos?" perguntou ele, olhando para os filhos e depois para Daniela. Daniela assentiu, apesar da pressão no peito. Ela sabia que não havia como voltar atrás. Eles precisavam enfrentar Carmen, e dessa vez nada ficaria sem resposta. A porta da casa se abriu lentamente e Carmen apareceu na entrada. A velha mulher estava mais magra, os cabelos agora completamente brancos. Seus olhos, antes cheios de frieza e controle, pareciam cansados, mas ainda havia uma faísca de desconfiança ali. José, disse ela surpresa, olhando para o filho, o que você está fazendo aqui? José engoliu em seco, a voz falhando por um instante. Estamos aqui para resolver o que você fez, mãe, o que você fez comigo, com Daniela, com nossos filhos. Carmen estreitou os olhos ao ver Enzo e Helena se aproximando. Ela parecia atordoada ao ver os gêmeos, como se sua presença fosse um golpe que ela não esperava. Estes são... Começou Carmen, mas Helena a interrompeu. Somos seus netos, avó. Nunca nos conheceu porque você nos manteve longe do nosso pai. Enzo, mais contido, ficou ao lado de Helena, com os olhos fixos em Carmen. Ele queria ouvir a verdade, queria entender por que tudo tinha acontecido daquele jeito. Mas o que mais o incomodava era o fato de que sua mãe havia sofrido tanto por causa daquela mulher. Você nos afastou do nosso pai, destruiu nossa família. Enzo disse, tentando controlar a raiva. Por quê? Carmen, em choque, olhou para cada um deles, sem saber como responder de imediato. Ela deu um passo para trás, como se o peso das acusações estivesse começando a esmagá-la. Sua boca se abriu para tentar se defender, mas José a cortou antes que ela pudesse falar. Não tente negar, mãe. Eu sei de tudo agora. Sei como você me manipulou, como mentiu para mim sobre Daniela, sobre a gravidez. Eu fui cego por muito tempo, mas agora enxergo o que você fez. Carmen recuou mais alguns passos, seus olhos se enchendo de lágrimas, mas seu orgulho teimava em não deixá-la ceder completamente. Eu só queria proteger você, José, disse ela, a voz trêmula. Essa mulher, ela queria controlar você com esses filhos. Eu fiz o que qualquer mãe faria, quis manter nossa família unida. Daniela deu um passo à frente, finalmente se permitindo falar. Sua voz estava firme, embora seu coração estivesse acelerado. Controlar você? José estava livre para decidir o que quisesse. Eu nunca pedi mais do que amor e respeito. Foi você quem criou essa guerra, Carmen. Você me expulsou quando eu mais precisava de apoio, me deixou sozinha, grávida, sem nada. E tudo isso por quê? Por medo de perder o controle sobre seu filho. As palavras de Daniela cortaram Carmen profundamente. A mulher mais velha parecia encolher diante da verdade que agora era impossível negar. Sua tentativa de se defender começou a vacilar, e a expressão de orgulho se transformou em algo mais vulnerável. Carmen começou, mas a voz falhou. José a interrompeu, seu tom firme, mas triste. Você destruiu tudo, mãe. Por causa do seu egoísmo, eu perdi os primeiros anos de vida dos meus filhos. Eu perdi Daniela. E por quê? Porque você não queria que eu tivesse uma vida diferente da que você planejou. Carmen caiu em silêncio. Suas mãos, antes trêmulas de raiva, agora estavam paradas, pendendo ao lado do corpo. Pela primeira vez, ela parecia entender o peso das escolhas que fez. O silêncio se prolongou até que Carmen, com os olhos marejados, admitiu a verdade.
Eu estava com medo, José, confessou ela a voz fraca, medo de perder você, de ver você sair do meu controle, e com o tempo as mentiras se tornaram mais fáceis do que a verdade. Mas a confissão veio tarde demais. José, com um olhar de compaixão, balançou a cabeça. Já é tarde, mãe. Você não pode desfazer o que fez. Eu estou aqui para acertar as contas, mas não posso continuar com você na minha vida. Preciso pensar na minha família agora, na que você destruiu. Carmen, agora completamente desamparada, sentiu o peso da solidão se instalar. José havia tomado sua decisão. Ele cortaria os laços que a haviam mantido no controle por tanto tempo. Com o coração pesado, José se virou para Enzo e Helena. Vamos, filhos. Daniela, vamos embora. Daniela, que havia testemunhado tudo com os olhos marejados, assentiu. Estava na hora de seguir em frente, de encerrar aquele ciclo doloroso de suas vidas. Os 4 saíram da casa, deixando Carmen sozinha. Ela, por sua vez, ficou na porta, observando a família se afastar, sabendo que havia perdido tudo. De volta ao carro, o silêncio era agora de alívio e encerramento. Enzo e Helena, apesar da tensão, sentiram uma espécie de paz invadir seus corações. Daniela olhou para José, que mantinha os olhos na estrada, mas sua expressão era de resolução. Ele havia feito o que precisava e agora, finalmente, podia seguir em frente. Talvez possamos recomeçar, disse José suavemente. Eu sei que cometi muitos erros, mas quero ser o pai que eles merecem e quero tentar ser o marido que você merece, Daniela. Daniela olhou para ele, ainda com reservas, mas pela primeira vez viu sinceridade no olhar dele. Depois de tudo o que haviam passado, talvez fosse possível reconstruir algo. Vamos tentar, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Enquanto o carro se afastava da cidade que havia sido palco de tantas mágoas, a família começava a olhar para o futuro com esperança. Juntos, eles sabiam que o caminho seria difícil, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. Afinal, o pior havia ficado para trás. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.